Paz e graça, guerreiras, mais um episódio aqui para você, para edificar sua vida, levantar sua fé e agradecendo já aos nossos queridos patrocinadores que estão sempre aí conosco, que é a Gramata Publicações, onde nós publicamos os nossos livros. E se você tem um sonho de publicar o seu livro, a Gramata pode realizar esse sonho para você. Só entrar lá no Instagram, Gramata Publicações, e testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Talvez a sua vida aí é um testemunho de vitória e de luta. E o importante é que você está mostrando para as pessoas que Deus foi contigo nesse período. E também a nossa querida, MKIP Publicações, que é a nossa querida Nath Rodrigues, ela que prepara os cortes aí para você, que sempre está aí conosco. Então, você que precisa dar um up na sua rede social é a Nath. Mas também a nossa querida e patrocinadora aqui, oficial, a Implantar Telecom. E a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Graças a Deus, mais um episódio para edificar sua fé. E hoje vocês vão ouvir a história de uma mulher aí que muitos já conhecem, uma mulher que tem uma voz diferenciada. Onde ela passa, ela é uma bomba aí no inferno. O diabo fica irritado com ela. E eu quis trazer ela aqui para ela contar a história de tudo que Deus fez na vida dela, de onde ela veio, como ela começou o ministério. E com vocês hoje, a nossa querida cantora Jerusa Soares. Olá, Jéssica. Boa tarde, a paz de todo o povo de Deus. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E quando você me chamou para contar a nossa história e como tudo começou, eu falei, nossa, será que vai ter tempo? A gente brinca, né? Porque mulher gosta de falar. Mas, enfim, nós estamos aqui para contar um pouquinho de como tudo começou. E a gente vai tentar simplificar e diminuir um pouco, porque é muita história. É muita história. Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso ministério. Amém. Gente, é muito bom a gente trazer mulheres de Deus aqui, porque você tem que entender que são mulheres que eram improváveis e que Deus aprove escolher. Muitas são chamadas, mas as escolhidas, em meio às tempestades, elas permanecem firmes. E a Jerusa tem essa história. E eu queria já saber, Jerusa, como é que começou a sua história? De onde você vem? Bom, eu sou do Espírito Santo, para começar, sou capixaba. E a gente veio de uma família muito grande. E nosso início, como todo mundo fala, a gente nasceu num berço evangélico. Uhum. E eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre passamos por momentos difíceis, porque a gente passa na adolescência, principalmente, né? Mas nunca me desviei, sempre firme nos caminhos do Senhor. Cresci numa família muito grande, né? Meu pai nunca foi evangélico, minha mãe que nos ensinou o caminho. E nós somos em 15 irmãos. E então era assim, foi uma infância bem difícil, mas o Senhor sempre nos guardou, sempre esteve conosco. Nossa mãe, que hoje, né, fazem mais ou menos 2 meses, um pouquinho, que ela foi embora dessa terra, mas ela deixou um legado aqui para os filhos, né, não somente a mim, mas também todos os meus irmãos. E eu, desde criança, eu já cantava na igreja. Mamãe disse assim que colocava um banquinho e eu subia em cima para cantar. E todas as vezes que ia na igreja eu queria cantar. Todas as vezes que eu estava na igreja eu queria cantar. E começou desde criança. E aí continuamos. Eu tive um momento na minha vida de enfermidades que a minha mãe vivia no médico comigo, sabe? Uhum. E teve uma época que eu lembro, eu devia ter uns 5, 6 anos, talvez, por eu lembrar bem de como era. Nós morávamos na roça. E eu tive uma doença, que é aquela que o fígado, não esqueci o nome daqueles, uns falam tirícia, outros falam não sei o quê. Uhum. E aí Icterícia, né? Um negócio assim. E aí eu fiquei muito mal, muito mal. E a culpada de tudo isso é minha mãe. Eu falo, hoje eu estou aqui por causa dela. Por quê? Deus, lógico, e ela. Porque ela na ânsia de ver eu passando muito mal, ela orou ao Senhor e falou que se eu me curasse, ela tinha descido comigo
no burrinho que o papai tinha lá, que nós era assim, que a gente ia para cidadezinha e para uma outra cidade, onde que era o médico, o hospital. E aí nós gastamos pelo menos umas 3 horas, porque eu não podia correr, porque eu estava parece que estava tudo solto dentro de mim, então ela desceu comigo. Quando chegou na cidadezinha, no outro dia nós íamos para o médico. Aí no culto à noite, ela orou e falou com o Senhor que se Deus me curasse, que eu seria... eu ia cantar pro resto da minha vida e que o Senhor, que eu viveria louvando o Senhor para Ele. Me entregou para Ele, que eu seria isso. Olha para você ver. E aí, nesse dia mesmo à noite, eu ganhei a oportunidade na igreja e eu cantei como se nada tivesse acontecido. Eu estava tão fraca, e eu cantei naquele dia, assim. E aí, no outro dia, eu não fui pro médico mais. Ao invés de ir pro médico, porque era uma cidade mais na frente, né, no caso, voltei para casa. Então, desde então, a gente continua no ministério, sempre morei na roça. Eu falo com meu marido assim que, eu brinco com ele que hoje é tudo todinho, né? Que eu fui da roça, cresci na roça. E fui crescendo, sempre cantando nas igrejas, convidava para cantar nos eventos. Eu sempre fui. E chegamos até aqui, porque a mão do Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus, né? Não é porque não é boazinha, como a gente até comentou, estava vindo para cá. Não é porque você canta bem, porque tem muita gente que canta talvez até melhor. Mas assim, quando Deus escolhe alguém, Ele tem propósito na vida. E aí a gente, mesmo que eu queira sair fora, mesmo que a gente queira sair fora, não tem como. Uma vez que você... Uma vez que você está... Não tem como você fugir. O chamado grita e você continua, é luta todos os dias, é guerra todos os dias. E aí a gente, na época, né, de gravar CD, a gente gravou 3 CDs, hoje ninguém faz mais CD, né? A gente tem 3 CDs gravados. E continuamos sempre naquela luta, porque, gente... É mentira quem fala que vive uma vida tranquila. Quem é escolhido não vive uma vida tranquila. A gente vive naquela guerra todos os dias, lutando para ser melhor do que... Eu não falo nem que ontem, para ser melhor que agora há pouco. Porque o mal tem de todos os momentos bater na nossa porta. Mas nós temos que prosseguir e continuar firme. E o Senhor tem nos guardado até aqui. Luta, como eu falei com você, não falta. Mas o Senhor tem nos guardado até aqui. E nessa trajetória aí, como que começou, assim, seriamente, falar assim, agora eu vou gravar um CD que vai começar, né? Porque também teve o primeiro, né? Ai, nossa, quanta dificuldade, meu Deus. A minha família é uma família muito humilde, então, assim, para fazer aquele investimento, geralmente nunca teve, sabe? Nunca teve. Então, assim, eu sempre tive que lutar muito. Aí um moço da cidade onde eu morava, ele me ajudou um pouco. Aquela época, a gente fazia muito isso. Fazia empréstimo para gravar CD, era uma loucura, né? Mas foi muito difícil, que o primeiro CD, quem gravava CD naquele tempo era... Porque a gente vai falar a minha idade, não. Tem muitos anos, né? O primeiro CD foi, acho que em 98, se eu não me engano. Então, assim, foi muito difícil. Depois veio o segundo e tal, e o terceiro. Foram 3 CDs. Mas foi muita experiência, porque a gente pensa... Chega uma época na vida da gente que a gente fala assim, poxa vida, por que que... Porque quando Deus quer fazer, Ele tem a hora certa de fazer, o momento certo de fazer. Mas, às vezes, a gente quer apressar um pouquinho o processo, e quando você apressa, você quer fazer, não acontece. E hoje eu entendo que, depois de todo esse tempo que passa e as experiências que a gente vê que se o Senhor não fizer, não adianta você lutar para correr atrás e fazer. Se chegou o tempo dele na sua vida, pode ter certeza que vai acontecer. E você acha que demorou esse tempo para Deus te forjar? Porque nesse processo aí, você já gravava CDs, mas você não era tão, né, conhecida, né? Nem sou, né, amiga? Nem sou. Todo mundo conhece, Jerusa. Menina, hoje, eu falo assim, porque como eu disse para você, a gente nasceu no berço evangélico, lá no interior do Espírito Santo. Eu sou de Alegre, na verdade, eu nasci numa cidade chamada Alegre. E a gente cresceu com aquela mentalidade... para quem não sabe, eu sou da Assembleia de Deus. Então, assim, a gente cresceu com aquela mentalidade que minha mãe ensinou, de que nada podia, né? Então, você cresce com
religiosidade Isso. fechada, com a mente fechada. Quando você começa a entender que o verdadeiro evangelho de Cristo não é isso, você fala, poxa vida, talvez demore, mas quando você entende que não é isso, você se liberta. É um negócio assim, fora do comum, porque hoje eu falo, meu Deus, que delícia é poder, que coisa boa é poder ser liberto. Demorou um pouco? Demorou, porque realmente, quando a gente tem aquela criação, até mesmo por ignorância, porque minha mãe, uma pessoa que não sabia ler, a única coisa que ela lia, que é muito engraçado isso, é a Bíblia. Uhum. Uma pessoa que não sabia ler, mas conseguia ler a Bíblia. Sim. Então, tem muitas histórias assim, Sim, né? minha avó foi assim também. Não sabia ler, escrever. mas não sabia escrever, mas a Bíblia ela sabia. E ela nos ensinou do jeito dela, e eu louvo a Deus por isso. Mas, então, Jéssica, essa experiência que eu estou tendo hoje, eu falo para você hoje, mas Jerusa, hoje isso, depois de tanto tempo, sim, depois de tanto tempo, eu estou vendo assim, dia após dia, o Senhor fazendo, que é Ele, não sou eu, porque acontece as coisas às vezes, que você fala assim, mas Jesus, o que é isso? Eu não mereço. Mas você já passou pelo processo. Sim. Eu não cheguei agora aqui e caí aqui, como a gente estava falando, né? Tem todo um processo, tem uma caminhada, tem uma entrega. Hoje eu vivo assim um momento tão gostoso que eu falo, Jesus, que delícia estar na presença do Senhor. Como é bom estar ligado com o Senhor. Porque assim, são momentos que você sente que você vê a mão de Deus sobre você, sobre a sua casa, sabe? Sobre a sua vida, sobre né, meu esposo. A gente tem um ministério, tanto ele quanto eu, e a gente somou isso aqui. Ele quando nós casamos, né, eu falo sempre a minha experiência com as meninas, quando a gente sai assim, porque elas ficam assim, às vezes, olhando para mim e ele, que nós somos uma bênção para a glória de Deus. E aí eu falo assim para elas, que eu orei muito, né? Nós temos que orar. Para casar e para ficar casada. Para ficar Minha mãe fala isso. Orar para casar e orar para ficar casada. Exatamente, para casar e para ficar casada. E então eu falo para ela como que aconteceu e elas dão risada. Sério, Jesus? Eu falei, sério. Eu orava e pedia tudo como eu queria e Deus me deu. E meu esposo é uma bênção para a glória de Deus. E a gente se juntou, né? O dele com o meu, que ele prega, ele canta. E assim, a gente caminha junto. Não tem esse negócio que eu daqui e eu dali. Não, é um só. Juntos. A Bíblia fala que é um só. Então, a gente está, nesse período agora, eu estou vivendo um momento muito bom, assim, eu creio que o novo de Deus está chegando, eu sinto isso, sabe? Eu tenho sentido isso, o novo de Deus está chegando, porque assim, do jeito que você está sendo exprimida na moinha, sabe? Não sei se você não nasceu na roça, não. Você nasceu na roça? Não, eu nasci na selva de pedra, que eu acho que é pior, porque na roça tinha muita simplicidade também. Eu não sei se você conhece. Na selva de pedra é que é terrível, que aqui é um leão matando, tentando engolir o outro. Você conhece a tal de engenhoca que eles falam? Você já ouviu falar disso? Já. Pois é, eu passei por isso e eu lembro que quando um colocava a cana, uma de lá, outra de cá, o meu pai rodando. Ô, menino, eu sou lá do... se contar, ninguém acredita. Acha que a gente tá aqui, né? Com essa carinha redonda aqui, bonitinha, e não aconteceu nada. Então, hoje, é igualzinho isso. Você coloca e passa a cana, pelo menos umas 3 vezes, enquanto tiver caldo. Meu filho. Enquanto tiver descendo ali um caldinho ali, a garapa, né, que eles falam, enquanto tiver saindo, papai mandava volta. Ia entregando uma de lá, pegando, devolvia, enfiava de novo para sair. E com Jesus não é diferente, minha filha. Ele te moe. Enquanto estiver saindo, ele está te espremendo para tirar tudo que é carrapicho, tudo que é ruim, tudo que é mal, para você ficar limpinho na presença dele. Isso é muito bom. Quando você se deixa. Porque tem gente que foi igual o Paulo, né? Recalcitou contra os agrilhões, né? Ele lutou contra o chamado e, tipo assim, não queria que Deus, né? Não queria que o evangelho fosse propagado, mas muitas pessoas hoje, né, Jerusa, infelizmente, lutam contra o trabalhar de Deus. Porque quer as coisas prontas. Essa geração de hoje quer tudo pronto e não tem tempo de preparação. Menina, quando eu vejo isso, igual a gente, né, sai por aí bastante, vejo essa geração, a gente começa a observar que, meu Deus, o que vai ser dessa geração se não se voltar para o Senhor? Porque... Eles não estão sendo ensinados
não estão... Os nossos jovens de hoje, talvez não vão poder generalizar tudo, mas assim, a maioria que a gente vê por aí, você não pode falar nada, porque eles querem viver a vida deles, o jeito deles. Só que com Deus não funciona assim. Não funciona assim. E é uma geração de muito oba-oba. Na verdade, é porque querem as coisas mais prontas, né? A geração fast food, elas não acham que para você ter um ministério que Deus te deu, porque não é seu, né? Tanto é que as pessoas falavam assim, Jéssica, por que você não colocou o seu nome no ministério? Eu falei, não, porque não é meu. É ele que me entregou e é um ministério para o reino, né? Eles sempre falam Ministério Mulheres de Guerra, porque é para mulheres, não é para mim só, mas começou em mim. Esse forjar e trabalhar. Você foi o canal, né? Isso, mas tem pessoas que acham assim, para chegar onde Deus quer, no holofote, porque hoje as pessoas querem o holofote, a fama e tudo, só que elas não sabem o que as pessoas passaram, para que Deus hoje as coloque em exposição, não para falar delas, mas para mostrar Ele. Você disse uma coisa certa. Você entende? Então, tipo assim, hoje eu vejo essa dificuldade da igreja de entender, das pessoas que estão começando o ministério agora, de achar assim que não vai ter luta, porque toda luta é levante do diabo, mas muitas vezes é Deus permitindo. Para te forjar, para tirar o ego, para tirar o orgulho, para tirar tudo que você falou aí de ruim, na moinha. Não, mas o diabo se levantou contra mim. Claro que todo mundo vai trabalhar com Jesus, vai ser perseguido. Né? E você foi pouquinho perseguida, né, menina? Ah, muito pouco, muito pouco. Já vivenciei coisas assim de gente, de se deixada nas esquinas de lugares difíceis, vamos dizer assim, de não ter como voltar para casa nas agendas, algumas agendas. Céus. De ficar esperando na porta da igreja. Meu Deus, o pastor, todo mundo foi embora, só ficou eu e mais uma amiga que saía comigo, assim, na porta da igreja. Ou angústia que batia, tá? Eu preciso disso aqui. Que humilhação. Que humilhação. A gente pensa assim, né? Não sabendo que o Senhor está te forjando, está te lapidando ali para algo melhor que virá. Porque você passa por um processo, não é para você chegar lá na frente e se achar que você é alguma coisa. Meu Deus! Porque você está ali, é por causa dele. Por isso que muitos levantam naquele rompante e do jeito que vai, desce. Por quê? Porque não reconhece que está ali, porque foi o Senhor que fez. Está no momento bom, está de boa, porque o Senhor fez. Entendeu? Porque a gente está... eu não estou... Eu estou caminhando todos os dias, tentando... Eu falo sempre pro meu marido, eu quero saber se o Senhor está se agradando de mim. Eu quero saber se Ele está se agradando de mim. O que me importa é que Ele seja agradável. Ele seja. Porque se eu estiver agradando todo mundo e Ele me olhando de cima, não está rejeitando, já era. Não está subindo. Porque nós temos hoje, vamos combinar, muita coisa boa no nosso meio, mas como tem gente que está adorando, né? Que a gente... levanta a mão, adora, chora, mas não é nada daquilo, moça. Que artistas que nós estamos tendo hoje ultimamente, né? Quando você vai ver, não é nada daquilo. Não tem uma vida com Deus, não tem caráter, vivem assim totalmente fora, é da palavra, não é da igreja não, porque a igreja é só uma placa, mas vive completamente fora do que a Bíblia, o que o Senhor, Ele quer de nós. Verdade. Nós não somos perfeitos, não, mas nós estamos procurando todos os dias aperfeiçoar a nossa vida. Sim. Porque esses dias mesmo eu estava ouvindo aquela música que a Júlia Vitória regravou, João viu? Menina, aquilo foi entrando dentro da minha alma. Eu falei, Jesus, o céu deve ser muito gostoso. Aquilo foi entrando na minha alma e eu comecei a chorar. E quando chega naquela parte, não haver... Eu falei, meu Deus do céu. E a gente sofre tanto aqui... Depois, no fim, você ficar aqui? Mas de jeito nenhum, filho. Tem muita gente morrendo na praia. Não quero não, senhor. O que é isso? Você sofre, paga um preço, sabe? E depois, no fim, talvez por causa de coisas tão pequenas, você perde. Na verdade, tem gente perdendo a salvação pela aprovação do homem. Se não me derem like... Já era. Ô, menino, tem um trem como diz o mineiro. Eu não sou mineira, não, gente, mas eu pego tudo pelo ar. Um amigo meu brincou com Jesus, onde você vai, você pega o sotaque do lugar. E eu sou assim mesmo. Eu falo trem. Mas tem uma coisa que não me atrai. É esse negócio de hoje, igual eu te falei, né?
likes, não sei mais o quê, seguidores. Ah, gente, pelo amor de Deus. É porque isso, Você querendo viu? ou não, né, enche os olhos. Então, mas e aí, o Senhor tá gostando disso? Porque, na verdade, a sua forma de ser forjada foi diferente, né, Jerusa? Sim. Porque, querendo ou não, você teve uma experiência anterior. Na nossa época, nessa época, né, que você fez seu primeiro CD e tal, onde você estava trabalhando ali, era um louvor genuíno, porque você sabia que era uma adoração mais vertical, Sim, não sim. era horizontal, era mais para o Senhor, e as pessoas tinham essa humildade de ver assim que era o Senhor que estava fazendo. A gente via a provisão de Deus nas coisas que a gente não tinha dinheiro. Isso. E hoje não, por exemplo, eu quero buscar tudo isso a custo de quê? Será que tipo assim, eu quero o meu like, né? Será que vai, como é que fala? Será que vai rolar? Será que vai dar bom? A preocupação hoje é saber se vai fazer sucesso. E eu não vou ser hipócrita de dizer pra você que eu não tive uma fase assim, não. Uhum. Talvez você vai rir de mim. Nada. Chegar nas igrejas e querer sentar no primeiro banco para que o pastor ou quem estivesse dirigindo, a Jerusa tá aí, sabe? Uhum. Eu já passei dessa fase. Então, eu não vou dizer pra você que não é bom, não, porque a gente gosta. Sim. Quando alguém gosta de você, te elogia. Esse final de semana eu fui cantar. É ótimo. Nós né? fomos cantar em Brasília de Minas, esse final de semana, mas foi tão gostoso, foi um carinho tão grande que a gente teve e recebeu do povo, que eu falei, Jesus, a gente fica pensando, Sim. a gente não merece isso, não. Mas a glória, eu falo, Senhor, que eu diminua todos os dias, e que o Senhor cresça na minha vida, porque se Ele aparecer na minha vida, o mundo vai ver. Porque se eu quiser me aparecer, quem se esconde é o Senhor. Ele sai, então, já que você quer aparecer, Ele sai. Então, assim, a gente sente, sim, é muito bom as pessoas gostarem de você, falar, nossa, Jerusa, que bênção. Mas quando sempre alguém elogia, eu não sei receber elogio, não, moça. Eu fico só o sangue, Jesus me guarda. Porque, Mas assim... isso é o importante, né, da gente se guardar do nosso coração. Guarda. Na Bíblia fala, né, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. É ótimo receber elogio. Só que toda pessoa que hoje recebe um elogio sincero, que muitas pessoas gostam mesmo de você, a gente fica meio assim porque Satanás também ama elogiar, para que o nosso ego infle. Sim, né? sim. Ele faz isso, porque a gente não gosta de ser rejeitado. Quem gosta? Ninguém gosta. Mas às vezes aquela rejeição é Deus te forjando para te preparar para um tempo de honra. Porque Deus não é Deus só que te humilha e te abate, né? Você já passou por esse tempo assim que Deus te pegou, te corrigiu, te deu tratou. Uma sacudida. Mas também tem o tempo que ele fala assim, eu vou te honrar porque você está sendo servo bom e fiel. Olha o reconhecimento, os detalhes, eu vejo que Deus cuida da gente até nos detalhes, até numa coisinha que você quer comer, que muito tempo você não comia. Sim. Deus vai lá e envia. É uma forma do cuidado dele. Só que a gente tem que guardar o nosso coração. Porque hoje, querendo ou não, se você agrada a Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Ah, sim. E se você desagradar a Deus, você vai agradar muitos demônios. a história é essa. Porque, querendo ou não, eu fico vendo essa analogia da cruz, muitas pessoas ali que estavam ali e gritavam crucifica e solta Barrabás, muitas pessoas ali devem ter presenciado os milagres de Jesus. Mas na hora do vamos ver, solta Barrabás. Exatamente. Então, tipo assim, a gente não pode se iludir com essas questões, né, Jerusa? De jeito nenhum. Durante essa caminhada, a gente tem momentos que eu falo com você, a gente pensa assim, e várias vezes a gente tem essa recaída de que, será que realmente o Senhor está comigo? Uhum. Você olha para um lado, olha para o outro, e você olha assim e fala assim, mas gente, fulano, cicrano, cadê? Porque às vezes a gente pensa assim, que o homem vai fazer. Uhum. Só que eu carrego uma profecia e um vaso que o Senhor usou para falar comigo, ainda era solteira ainda. O Senhor que vai fazer na minha vida. E eu estou vendo Ele fazer. Porque se você esperar algo do homem, pode fazer, porque Deus usa também. Deus está usando a sua vida para estar aqui hoje com você. Mas assim, tem gente que foca esperando que o homem vai fazer. E é o Senhor que faz, não é o homem que faz. Então, assim, para que depois ele não venha dizer, ela está ali porque eu coloquei. Sim. Não está. Realmente, o que Deus tem feito até aqui foi o Senhor, gente. Não tem explicação. Não tem explicação o que Deus tem feito. E sei que vai fazer, porque o Senhor, Ele fala e cumpre. Né? Mas assim, que a gente teve momentos de querer parar de tudo, desistir. Eu vivi uma experiência uma vez, várias vezes, né? Mas uma delas que
esse dia eu estava tão mal que eu falei, gente, como que eu vou cantar hoje? Meu Deus. E a gente saiu para essa agenda e quando chegou lá, na verdade eu orei em casa e falei com o Senhor que eu queria que o Senhor confirmasse o meu ministério. E eu cheguei lá, uma igreja pequena, e penso numa pessoa que ama uma igreja pequena, viu? É Amo. bom, né? Oh, meu Deus, parece que fica tudo apertadinho ali, para que esquenta mais, fica mais gostoso. E quando chegou lá, na hora que eu fui louvar, antes de no meio do hino, uma pessoa já se levantou e eu te falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo nessa caminhada, eu sempre peço o Senhor para confirmar, porque quando a gente às vezes está bem abatida, a gente pede o Senhor para mostrar se realmente o Senhor está com você nesse ministério. E aí, na hora que eu estava cantando, no meio do hino, uma pessoa se levantou chorando, porque não aguentou terminar o culto enquanto eu estava cantando. Ela foi lá na frente, levantou as mãos para aceitar Jesus. Aí, naquela hora, eu lembrei da minha oração, falei, meu Deus, o Senhor pediu o Senhor para me dar um sinal, e o Senhor me deu. E assim, a gente vem vivendo essa experiência, assim, porque assim, não é só, é de curas, é pessoas que chegam no final e vêm chorando te abraçar, e que o Senhor curou enquanto estava cantando, assim, isso é para a glória dele, porque nós não somos nada. Pouco tempo agora mesmo, eu vivi uma experiência muito linda, né? À noite de madrugada eu acordei e eu estava clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que me desse uma resposta, porque assim, às vezes, Jéssica, você está numa caminhada de muito tempo, porque já tem uns bons anos que a gente vem nessa caminhada, então a gente se pergunta para Deus, meu Deus, por que A e B ou C já estão lá na frente e nós estamos aqui atrás ainda? Isso é a gente que pensa, né? Então, eu orei ao Senhor naquela madrugada, muito angustiada, eu orando ao Senhor, e eu pedi ao Senhor que me desse uma resposta naquele final de semana. Eu falei, Deus, eu quero aquele dia eu fui ousada e falei, Deus, o Senhor me dá um jeito, mas eu preciso que o Senhor me responda nesse final de semana. E eu chorava e falava com Deus como se estivesse falando com uma pessoa na minha frente. E eu falei com o Senhor que Ele me desse uma resposta. E meu esposo estava trabalhando esse dia, aí que eu fiquei mais à vontade ainda. Não que ele me segure e empreenda de fazer isso de jeito nenhum, porque ele também é um servo do Senhor. Mas assim, tem hora que é você e Deus. Fecha a porta e é você e Deus. E nesse dia eu pedi ao Senhor, e o Senhor me trouxe, isso foi numa quinta-noite, no sábado, eu já tive a resposta do Senhor. Foi uma coisa tão linda, gente, que quando eu lembro disso eu tenho vontade de chorar. Eu fui para casa de uns amigos no sábado, e aí a gente estava tomando um café na mesa, Davidson e Mariela. Eles têm filhos gêmeos, né? O Miguel e o Pietro e o Felipe. Ele tem 3, e Pietro e Miguel são gêmeos. Eu estava sentada na mesa com eles tomando um café, e o Miguel me chamou na sala. Tia Jerusa, porque eles são meninos muito inteligentes. Tinha 5 anos, acho que ele fez 6 agora. E ele me chamou na sala, e eu não falei, não, Miguel, peraí. Porque a gente acaba, né? Peraí. Continuamos a conversar na mesa, tomando café, comendo um bolinho. E aí ele não se contentou com aquilo. Mas na verdade não foi ele. Foi o Espírito Santo dele, que estava impulsionando ele. Ele tinha colocado um playback na televisão, e ele chegou no corredor e colocou a mãozinha assim na cintura e falou, tia Jerusa, vem cá. Aí eu olhei para trás e falei assim, nossa, vou ter que ir lá, que o Miguel tá querendo. Quando eu cheguei lá na sala, Jéssica, ele tava com a mãozinha no rack assim, aquele toquinho, soltou o playback na televisão e começou a cantar. Eu falei, Jesus, não tô acreditando nisso. Mas até então ele começou a cantar e eu fiquei ouvindo ele cantar assim. E ele começou a cantar aquele hino da Ana Paula Valadão. Nunca deixe alguém. Menina, eu sei o que eu orei na quinta-feira à noite. E ele começou a cantar. Que não é querida. Aí foi puxando aquele filme na minha mente, porque a gente se sente assim às vezes. Aí quando ele falou, antes de você nascer, Deus... E ele começou a chorar. E quando eu olhei para ele, eu vi Deus na vida dele. Eu falei, Senhor, me trouxe a resposta que eu precisava. Assim, mais uma vez. Menina, assim, e foi assim, algo tão tremendo. A mãe dele, ela sabe que eu gosto muito de filmar eles cantando, gravou o videozinho. E aí colocou, eu peguei no domingo à noite, de tarde eu coloquei no Reels, assim, que eu gosto muito de postar as coisas, que eu penso que assim, a gente tem que postar coisas boas, alguém precisa saber e ver. Aí, quando foi domingo à noite, já tinha mais de 5 mil. Agora tem quase 3 mil visualizações, milhões, não, que mil, menina, é milhões. Que bênção. Mais de 2 mil, em nem menos de um mês foi para mais de 2 milhões de visualizações. Nossa. E o povo contando, os testemunhos, quando via o vídeo, eu falei, o nome do Senhor está sendo glorificado. É isso. Porque é isso que
tem que acontecer. O nome dele tem que ser glorificado. E é uma bênção, né? A gente ter essa visão de que o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Mas antes da gente continuar a implantar Telecom, gente, tem planos para você de internet. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E vocês viram aí o recado da Raíssa, né? Para você que quer a melhor internet aí, é a Implantar Telecom. Mas, né, você vê que o Espírito Santo de Deus, ele nos usa de uma forma que muitas vezes a gente não crê, né? Talvez uma canção que você ministrou para alguém tirou ela do beco sem saída e da vontade de tirar a própria vida, né? Quantos testemunhos você já ouviu que te marcaram nessa trajetória? Um assim que te marcou, que você lembra assim, falou assim, poxa vida, olha o que Deus está fazendo através de um louvor, né? Jéssica, assim, quando a gente escuta alguém comentando, às vezes manda mensagem ou liga e fala que Deus fez através do louvor, a gente fica imaginando assim, mas eu fui através do louvor, enquanto eu cantava, aconteceu milagres de pessoas até mesmo estando ali e mandar a mensagem ou o louvor que você estava cantado ali no momento, e naquele momento a presença do Senhor alcançar lá na casa da pessoa, sabe? E as pessoas comentarem que Deus fez através do louvor, porque assim, ele intercede. Quando você está louvando, você tem uma conexão com o Senhor, para que depois receba a palavra, né? Primeiro vem o louvor, depois vem após a palavra. Mas assim, na hora do louvor, parece não, as portas, o céu se abre. Sim. Entendeu? E aí você vai recebendo aquilo e o Senhor, o meu marido sempre fala que ele recebe, depois ele volta de novo para você, porque aquilo que você sente quando você está adorando, quando você está na presença do Senhor, vem do céu. Sim. Não tem explicação, vem do céu, né? Mas testemunhos de milagres, de pessoas falar que aconteceu, de ter vomitado, e sabe, assim, você fica olhando e fala, Jesus, é algo extraordinário, por isso que vale a pena, mesmo dependente de lutas e muitas coisas que às vezes acontecem, da gente querer desanimar, mas quando você lembra o porquê que você está ali, que não é para você, é sobre ele, não é sobre você, não é nada com você é só um canal para ser usado na presença do Senhor. Aí você prossegue, mas anda mais um pouquinho, mais umas milhas, né? Anda mais um pouquinho. Mais umas milhas. Então... Mas foram muitos testemunhos, né, que Deus... tem muitos. O caminho é bem... eu vejo assim como Deus habita no meio dos louvores. As pessoas acham que o louvor é só para você ali entrar num momento com a palavra. Mas o louvor, ele tem um poder muito grande, né, porque ele quebra cadeias. E na Bíblia fala que ele habita no meio dos louvores. Então ele vem... Né? Aquela música, né, que eu gosto muito, o que dizer e o que fazer quando ele vem. Ele vem para receber. Ele primeiro ele recebe a adoração. Aí ele revista a vida da pessoa, se aquela adoração é genuína, se é só uma encenação. Nossa, Deus, aí você pegou pesado, hein? Porque Deus vê, ele sonda, né? Sonda. O Salmo 79 fala, ele sonda e ele esquadrinha e ele conhece. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. Eu amo esse louvor. Salmos 139. Por quê? E muitas pessoas acham que aquilo ali é só para cantar. É só para fazer... Uma apresentação. Não, eu vou fazer minha apresentação aqui, eu vou cantar 2 hinos. Não, eu vou adorar o Senhor agora com 2 adorações. Você foi daquela época, assim, que cantavam mais... Esse é um termo que eu uso, tá? A sofrência gospel ou era adoração genuína? Não, por favor, me ajuda aí. Na verdade, na minha geração, gente, não tinha muito essas canções de sofrência, não tinha muito estranho, não. Agora que começou, de um tempo para cá, que começou, o povo acho que pega assim, e vai fazendo, porque assim, quando você começa, teve um tempo atrás, eu falei, mas que é isso? Vou voltar a ouvir os meus hinos, os louvores de verdade, porque esses hinos novatos, muitos, né, não vou dizer todos, você começa a ouvir eles, você fica deprimida, você começa a chorar, começa a deprimir, achar que você, coitada, eu sou isso mesmo, sabe, é um negócio que, isso é diabólico, menino, você vai entrando em você vai ouvindo aquilo,
E eu falei, gente do céu, é uns negócios meio estranhos, sabe? Não, vamos voltar, minha filha. Principalmente, eu vou falar de mim, eu amo o hino da harpa, né? Então, assim, eu não abro mão dos hinos da harpa, os louvores antigos, mamãe, os hinos que mamãe gostava. De vez em quando eu puxo lá, porque os hinos, né? Os hinos de antigamente, igual você falou, Cassiane, Lauriette, Ciro Cavalhais, esses hinos de antigamente são louvores, assim, que eu vou te falar. Mas tem uma turminha boa aí que tá achando, assim, que tá... Na verdade, é a música que promove, né? Que ganha muitos seguidores, né? A música é para mexer com o ego do homem, não é para glorificar a Deus. É verdade, isso tipo mesmo. assim, se a turma gostar, então todo mundo vai cantar. Por mais que fale o nome de Deus ali e aqui, não é para o Senhor, né? Porque não é um louvor cristocêntrico, não é ele, é o centro. Tá tirando Às vezes é para o homem, Sim. né? Tem hinos aí que falam, né? Não é criticando em si, mas a letra é antropocêntrica. Isso. Só fala para o homem. Então, aonde está a adoração? Porque louvor significa elogio, no grego, né? Elogio a quem? Ao homem ou a Deus? Então, aí se você pegar essas músicas, essas canções de hoje, é só o homem. Sim. Menina, é um negócio assim, meio estranho. Mas fala muito sobre a teologia, né? Que pregou no Brasil. A teologia da prosperidade, ela destruiu muita coisa que a gente era genuína. Porque quando você cantava uma música assim, antiga, né? Que fala assim, eu quero voltar ao primeiro... Trazendo a essência do evangelho. Eu voltar às primeiras obras. Mas quando você coloca um hino, né? Que você fala que você é o espelho, você é a raridade, você é o centro. Aí Deus fica assim, mas onde que eu tô aqui? Por quê? Não há cura, por isso que há muito emocionalismo, né, Jerusa? E aí, onde que entra a pessoa, acaba, ao invés de se levantar, né, ele acaba caindo. Acaba se dando, mas aquela música, em vez de levantar ela acaba falando que realmente ele é aquilo ali, e a pessoa vai se aprofundando na depressão, que hoje que Deus tem misericórdia de nós, somos sujeitos a isso, todos nós, a gente não pode nem, mas assim, menina, tá muito difícil, você olha para um lado, olha para o outro, é gente com depressão, sabe, e assim, se não buscar, gente, é tempo de buscar o Senhor, de verdade, não é você querer aparecer e ser melhor. Lógico que você tem que buscar sempre ser melhor no que você faz, só que o Senhor não pode sair do centro. Estão esquecendo o Senhor. Ele está indo, o Senhor fica aqui no cantinho? Sim. Que eu estou indo. E aí se dá mal, porque pode ir até um bom pedaço do caminho, mas depois as coisas começam a voltar, e se você, minha filha, não tiver foco no Senhor, aí é só chão, só derrota. Então, só ladeira abaixo. Então, a gente tem que realmente focar no Senhor e, como você disse, voltar ao primeiro amor, porque hoje a gente vê muita coisa acontecendo dentro das igrejas, né? Então, a gente não pode fugir disso, porque é bíblico, né? O Senhor vai chegar e vai arrancar de dentro da igreja uma outra igreja, o joio e o trigo, ele vai separar, vai ser doído, porque vai ter gente lá achando assim, tem toda uma posição, tem todo aparece, tem vários likes, tem vários, não sei quantos mil seguidores, porque essa geração de hoje está parecendo, eles querem ser aprovados aqui. Aprovado aqui. Será que, nossa, ganhei quantos likes, quantos seguidores eu tenho, quantos milhões de seguidores eu tenho, então eu estou sendo bem sucedido, as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo, mas eu tenho me preocupado muito com isso. Será que o Senhor está gostando do que eu estou fazendo? Será que Ele está olhando para mim e está dizendo assim, meu Deus, né? O que está acontecendo com essa geração? Então, é um momento da gente voltar ao Senhor, são dias difíceis, a gente está vivendo dias de angústia, de aflição. E se nós não estivermos focados no Senhor, não vai vencer. Quem não estiver orando firme na oração, não vai vencer. Não. A estrutura vai ter que ser balançada, né? Todas as obras, né, serão provadas pelo fogo. Pelo fogo. E quem não tiver uma vida firme, né, como você está falando mesmo, de oração, porque até para adorar a Deus, você tem que ter uma vida de oração. Sim. Porque senão você não vai cantar, você não vai adorar, você vai só lamuriar e vai falar de coisas para si. Por isso que não há libertação. Eu vejo que essas músicas sofrência, ela não só te deixa para baixo, ela fala da natureza do homem, o homem não liberta ninguém. Não. O louvor que liberta, louvor a quem? A Cristo que liberta. Quando você fala dele, você se motiva. Quando você fala do homem,
É só momentâneo. Aí você chora ali na igreja e continua a mesma vida. Sim. Não houve libertação. Sim. Não houve essa transformação. Então Deus está buscando verdadeiros adoradores ainda. Sim. Que adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o juízo para nós que estamos na frente, que pregamos a palavra, que cantamos, vai ser pior. Na Bíblia fala que vai ser mais duro esse juízo. Sim. Porque aquilo que nós ministramos é aquilo que muitas vezes nós temos que viver. Pesado, não é? Pesado. Pesado. Você viver. Aquilo que você está vivendo. Não, às vezes você está vivendo no secreto. E Deus te dá aquele louvor para você cantar para a igreja, para que aquilo ali seja alimento para outras pessoas que estão feridas ou estão passando a mesma coisa. E você provar do seu próprio louvor. Para você estar cantando pra você mesmo. Exato. Isso é direto, né, gente? Isso acontece assim a todo instante. Mas se você não tiver uma estrutura em Cristo, você não consegue adorar Ele mesmo. Não. No meio do deserto. Não consegue. Sim. Não consegue porque o peso... nós estamos vendo assim, eu não sei se você já está sentindo, sente isso às vezes, muitas vezes, a atmosfera ela tá pesada. Tá. Até para orar tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. E assim, a gente tem que querer muito mesmo. Largar tudo um tempinho e orar e buscar o Senhor. Sim. Porque pra gente conseguir vencer, moça. Porque tem dia que a gente às vezes você olha assim, não, mas como assim, Jerusa? Sim. Tem dia que você não quer levantar da cama. Sim. Porque tá sem força, sem ânimo, sem coragem. Só quer uma tristeza que você pensa assim, de onde que tá vindo isso? Por quê? Se eu tô aqui de pé, se eu tenho a minha casa, se eu tenho o meu carro, tenho meu marido, tenho a minha vida, tá tudo bem, mas por que que tá sentindo aquela ausência, aquele choro querendo vir, coração apertado, coração doendo? No fundo, é a falta do Espírito Santo e da presença dele que você precisa ter. Mas para isso você precisa buscar todos os dias, abrir o seu coração e buscar a face do Senhor todos os dias. Eu, como eu te falei que eu nasci no berço evangélico, mas assim, tem hora que você aprende coisas que tipo assim, nossa, mas você já estava na igreja há tanto tempo e agora que você está vivendo isso? Eu estou vivendo, e daí que eu estou vivendo agora? O importante é que eu quero viver, eu estou, né, já numa idadezinha avançada, mas assim, eu quero viver esse algo novo na minha vida. Eu não quero viver aquilo lá atrás. Por que eu não busquei antes? Tem coisas que eu falo, por que eu não... Nossa, gente, mas era só orarmos um pouquinho. Mais um pouquinho. Não tem segredo. É só você orar mais um pouco. Que Deus manda a vitória. Gente, quando você ora, que o Senhor recebe a sua oração, é tão rápido que ele começa a se mover. Você sente. Talvez a resposta não venha na hora, porque o tempo é dele. Mas ele começa a se mover e trabalhar pela sua vida. E a unção nova, né? Eu creio assim que nós temos que buscar uma unção nova a cada instante, porque isso mostra o crescimento na fé. Porque cada vez que você vai crescendo em Cristo, eu não sei se você tem essa visão, ele renova em você algo dele, da parte dele. Sim. E, por exemplo, quando você canta, não é só um louvor que você está cantando. A unção que você está ministrando ali, que eu creio que é o diferencial, não é emoção. É a emoção de uma busca no secreto. É uma unção da busca do secreto. Sim. Você vê no altar, no púlpito. Entende? Aquela busca no secreto, ela vai te dar uma nova unção. E cada vez que você vai crescendo na sua fé, unção nova. Eu creio que a gente não pode estagnar na nossa unção. Não é? Porque eu falo que eu quero mergulhar, eu quero nadar, eu quero entrar, não quero ficar no raso, eu quero ir profundo, até tampar a cabeça. Porque o que Deus tem, ele é profundo, é muito. O que ele tem é muito, sabe? E a gente fica naquele pouquinho achando que aquilo tá bom. Não, ele tem mais e muito para nos dar. E é muito importante. E é gostoso demais estar na presença do Senhor. Tem hora que a gente não quer parar, né? Tem algumas igrejas aí que eu até admiro, fazem 12 horas de adoração. Mas assim, é raro você ver. Mas é 12 horas. E tipo assim, é um mergulho ali para você buscar mais. Só que às vezes você pode fazer isso no seu quarto. Sim. Eu sei que a gente tem muitos afazeres, mas na hora que ele te chama, vem aqui que eu quero conversar com você. Ai, querida. Você pode desligar o fogão, porque tem hora que... Eu vivo essas experiências, né, com Deus, e isso eu falo assim, que quando o Senhor toca no seu coração, você para tudo que está fazendo, você cai de joelho no chão, vai orar, e é uma presença que você sente, é uma comunhão tão grande com Deus, e você vê que o Senhor está ali com você. Isso que você tem que sentir a presença dele. Se não sentir, gente, tem alguma coisa errada. Tem que sentir a presença dele. E vale a pena.
Vale a pena, porque você anda assim na rua, você sente um alívio, porque você sabe que a presença do Espírito Santo está com você. E não é só um arrepio, né? Não é só um arrepio, porque arrepiar é fácil arrepiar, moça. A emoção te faz arrepiar, a adrenalina te faz arrepiar. Ué, você vai ali, essas pessoas que são idolatram esses cantores, chora faz coisas horrendas por causa de um cantor ou por causa de um ator, alguma coisa assim, mas com o Senhor ele é diferente, a presença dele nos muda, nos enche, nos capacita, e é um negócio diferente que o mundo, ele tem que olhar para você e ver que você é diferente, moço. Tem que olhar para você e ver que você é diferente, porque se você for igual, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, nós temos que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferente. E hoje nós estamos vivendo uma geração assim, que você olha assim e você fala, realmente, uai, mas peraí, ela estava ali em cima do altar agora, chorando, adorando, com o olhinho fechado. Aí você encontra na rua, minha filha, você fala assim, uai, mas o que é isso? Domingo à noite ela estava no louvor da igreja? É ela? Você se assusta, moça. Desse jeito. Sabe? É isso aí. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. É uma vida dupla, né, que muitos estão vivendo, porque eu tenho muito temor dessas coisas. Porque se eu não for real com Deus, eu não sou real com ninguém. E muitas vezes as pessoas usam a máscara. Uma máscara de eu adoro na igreja, mas fora dela, menina, eu sou o pior. E aí? Você acha que você vai esconder de Deus? Não. Não tem como. Não, porque, não querendo ou não, você pode até cantar bonito, você pode pregar bonito, mas o verdadeiro evangelho muitas vezes é dentro de casa. É com os vizinhos, é com as pessoas que te conhecem, né? Tá sorrindo na igreja no domingo, mas é cara fechada para todo mundo. Eu não entendo essa salvação, de verdade. Porque por mais que você esteja passando luta com a cara fechada, a gente tem a alegria da salvação. A gente não é amargurado de espírito que fica com aquele semblante mal-humorado sempre. Isso é falta de libertação, na verdade. A pessoa não foi convertida realmente. Sim, sim. Não é? Porque assim, lógico que, né, a gente às vezes tem o seu momento de tristeza, alguma coisa assim, mas tem pessoas que você, o tempo todo, você fica imaginando assim, mas gente, tá sentado aqui na igreja, no banco da igreja, a alegria do Senhor é a nossa força. Então assim, você não pode aceitar isso na sua vida. Se você diz que tem Jesus e vive essa vida, tem alguma coisa errada. Porque lutas, nós não vamos deixar de ter, não. Jamais. Angústia, aflição, dores. Só que Ele nos sustenta todos os dias. Então, a gente precisa buscar realmente o Senhor. Estar diante da presença dEle, porque é muito bom, gente, sentir a presença do Senhor. Que delícia, como é gostoso, né? Na casa do Senhor, na sua casa ou na sua congregação. Que eu sempre falo que é bom você estar na sua congregação, congregar, estar na sua igreja, você ter o seu pastor, o seu líder. Isso é muito bom, porque nós somos um corpo e o corpo não pode ficar fora, o braço para lá, a cabeça para cá. Então, nós temos que prosseguir um corpo, a igreja é um corpo. Então, a gente tem que estar sempre ali congregando, sempre que pudesse. E se esforçar também para ir, porque se você também não se esforçar, você não vai também não. Então, a gente tem que estar ligado o tempo todo. E o que você tem para dizer para essas pessoas que estão começando a caminhada e querem, né, viver o extraordinário de Deus? Uma coisa que você não fez no começo, que você hoje faz, e o que você deveria falar para eles agora? Para começar antes que tarde. Antes que tarde, porque nunca é tarde para você começar. Mas se você já está querendo alguma coisa e está começando, porque hoje a gente está bem assim, abastado, que fala? De cantores, de pessoas querendo pregar, querendo cantar. Eu aconselho, sim, vá para esse caminho. Só que uma das coisas que você tem que, hoje, né? Hoje eu penso isso, só pedir ao Senhor que Ele seja o centro da sua vida. Coloca o Senhor na frente. Porque se você colocar Ele como centro e fazer tudo para Ele, com o coração realmente para Ele, as coisas andam, caminham e você consegue alcançar o que você quer, porque você é chamado, é separado, tem um ministério. Então, cuide dele. Se o Senhor colocou nas suas mãos, Ele confia em você. Então, cuida do seu ministério, mas faça direito.
faça com prazer, faça para glorificar o nome do Senhor. E não desista, luta vai ter um tanto, mas não fica jururu pelos cantos não, porque você vai vencer em nome de Jesus e você vai conseguir chegar. Não espera, daqui um tempo eu vou, não. Vá agora, mas busque o Senhor, que Ele vai te encher de graça e de unção, minha filha, e vai embora. Para a honra e glória do Senhor. E antes da gente terminar, a Raíssa tem mais um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E muito obrigado você que ouviu, muito obrigado, Jerusa, por você ter vindo. Eu, Jéssica, a gente conversou pouco, Menina, mas passou uma hora. Uma hora passa rapidinho. Eu que agradeço, Jéssica, pela sua vida, por estar aqui nessa oportunidade. Quem faz isso é o Senhor, e eu estou entendendo isso hoje. Nada acontece por um acaso. Amém. Nós tentamos, né? Deve ter uns 3 meses que a gente estava assim, Sim. tentando encaixar, Sim. mas hoje o Senhor permitiu. E eu louvo a Deus pela sua vida, grata ao Senhor por estar aqui nessa tarde com você. E que o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo é para a glória dele. Amém. Que Deus continue te abençoando a sua vida, seu esposo. Amém. E que te mantenha nessa humildade, né? Amém. Porque que o Senhor me guarde. não tem como eu não ficar analisando as pessoas, mas às vezes eu vejo assim que a humildade, né, de reconhecer que é Ele, que a gente só é um canal, é muito bonito de ver. Nem todo mundo tem essa intenção. A gente acorda de manhã porque Ele quer. Uhum. Você abriu o olho, opa, agradeça a Deus porque você acordou, porque tem muita gente que deita e não levanta mais. Então, assim, só de você estar de pé, moça, pelo amor de Deus, já agradeça, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Reconhecer que Ele é Deus na minha e na sua vida é esse um passo para viver o extraordinário de Deus. E é o que Deus tem feito na sua vida, na vida do seu esposo, que é um homem de Deus também. E eu louvo a Deus por pessoas assim, que mantêm a fé. Amém. Até o fim. Que o Senhor nos guarde. Amém. Que o Senhor te guarde. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.